Tudo bem, Barão? Tudo bem, Carla? Salve, salve, audiência. Opa! Hoje a gente vai falar sobre as eleições aqui nos Estados Unidos, na comparação com as eleições municipais que estão chegando no Brasil, né, Guto? Tem como fazer essa comparação nesse momento nas redes? É interessante fazer, porque a gente chega e vê o vulcão que iniciou a eleição americana na bolha brasileira política, eleitoral, e depois, numa semana seguinte, 10 dias, o próprio presidente Bolsonaro assume um centro e fala, bem, não é bem assim, se ganhar tá bom, mas tem que conversar. O Eduardo Bolsonaro, que havia posto camisa pró-Trump, assumido uma posição do que não tinha nada a ver em relação à política internacional, lembrando que ele não tem cargo no governo, mas como bem disse o vice-presidente Mourão, ele não é o Eduardo Bananinha, ele tem o nome do filho do presidente, ele já deu uma outra entrevista amenizando o tom, ou seja, a eleição que estava um pouco misturada, ela acabou agora de se afastar um pouco da eleição. Mas veja, Barão, ainda assim, quando você pega o somatório das eleições municipais e retira postagem direta de candidato e tira produtos e serviços oferecidos, a eleição americana nas redes sociais brasileiras, ela está maior do que a eleição municipal. Quando você bota os atores, Trump, quando Bolsonaro entra com Trump, é muito mais forte que quando entra em cada prefeitura, ou seja, é interessante que a gente veja, sem esquecer que a gente está falando de números que empurram números. Quando você fala que um prefeito de São Paulo tem 48 mil seguidores, do Rio de Janeiro 225, 227 mil seguidores, e você compara os números de algumas figuras, como o Joe Biden, 8 milhões e 200, o Trump, 85 milhões, a Kamala, 4,7 milhões de seguidores, ou seja, acaba que isso empurra até quem não participa daquela cidade. São números maciços demais que fazem também um efeito manada. Então, a nossa eleição municipal hoje, por enquanto, ainda não pegou. Se é pandemia, se é uma mudança de data, Barão, o pessoal está querendo falar mais de Trump do que do prefeito da sua cidade. Mas você imagina que isso vai mudar, Guto, mais para frente? Você acha que é algo sazonal? Não, assim, Barão, quando o debate começa a esquentar, e debate esquentar no Brasil é quando o algoritmo, né, fica algoritmado em assunto lado A e lado B, ou quando vem, desculpa o termo, para baixaria. Desculpa, é o padrão, infelizmente, que a gente gostou, num padrão Hermes e Renato. Então, quando começar a campanha, quando começar aquela coisa mais digamos assim, o popular barraco, né, o bate-boca, o confronto, isso vai incendiar. Lembrando que foi uma eleição que tem um deslocamento de data e que boa parte da população ainda não está conseguindo pegar no tranco, entendeu? Você está sem rua dos políticos, ou seja, está tudo muito no ambiente virtual e com um ambiente que não tem jeito, Barão, ele é infiltrado pelo Covid de uma forma que toma a pauta até mesmo dos debates de prefeitura. Mas lá para frente eu acho que deve incendiar tal qual a eleição americana, ou seja, vai pegando. Ô Guto, sabe o que eu queria perguntar para você? É a relação entre ficção e realidade na vida das pessoas enquanto elas usam as redes sociais. Porque eu imagino o seguinte, Donald Trump, essa novela, e aí a escolha de uma vice para a candidatura da outra chapa, né? Uma coisa tão distante, parece cinema, e aí é legal opinar, você sentar numa mesa de bar e aí desenvolver um monte de teoria a respeito disso. Calma, mesa de bar nesse momento não, gente, desculpa, né? Aí tem que ser bem comedido. Mas enfim, isso é uma coisa distante e que parece um filme que a gente está assistindo, enquanto que a eleição municipal, ela afeta diretamente a vida das pessoas. Isso deveria atrair mais atenção, né, e criar discussões mais consistentes e talvez com defesas mais ferrenhas, mas a impressão que eu tenho é que isso não acontece. Queria te ouvir a respeito disso. Faz sentido? Não? Faz muito, Carla, faz muito sentido. Debater o que não tem solução, o que fica na solução etérea, pretensa, que está distante, a política migratória americana, às vezes parece mais glamourizado e menos estressante do que debater o buraco da esquina, que realmente nos afeta a rua, ou debater a falta de vaga em creche.
É o cara que quer debater que teve gente morta em asilo em Nova York, não comenta o que aconteceu do Covid na própria esquina. Ou seja, às vezes é sair um pouco do prumo, foi o que você falou, entrar no campo do ficcional como quem debate uma novela. Lembrando que a gente não pode cobrar das pessoas que sejam 100% racionais. Esse efeito que você falou é um dos que a gente coloca como principais, junto com uma gamificação da política, como o cara que entra para brincar de bater pênalti, ou de quebrar quadradinho, ou de fazer a fazendinha, ele entra para ver, só que agora, às vezes, essa gamificação política pode ser repostar alguma coisa do Trump, pode ser repostar alguma coisa do presidente Bolsonaro, ou seja, acaba que vira uma forma de se sentir agente de algo maior, sendo que o que ele tem de maior para cuidar talvez seja a própria casa, a própria família e a própria cidade, ou seja, é numa esfera tão menor, não tenha dúvida, mas a rede acaba que abre essa sensação do cara botar um hashtag ou botar um arroba, eu falei com o Trump, eu mandei uma mensagem para o Bolsonaro, ou seja, passa um pouco isso e passa assim no campo do ficcional, a gente se afasta do que é o principal, você ter aquele e-mail que você possa falar com um vereador ou passar o telefone, e na Câmara dos Vereadores está muito mais acessível do que o Twitter você falar com o presidente, você ir numa Câmara procurar, ou seja, sobretudo quando a gente fala da política mais básica, que é a política municipal, a política que você faz para cuidar da sua esquina, Carla, não tenha dúvida, esse ficcional meio que deixa todo mundo um pouco inebriado. Boa parte. Guto, agora também, mais uma pergunta que eu não sei se ela tem resposta nesse momento, porque assim como acontece com a pandemia, que a gente está descobrindo as coisas enquanto ela se desenvolve, enquanto ela acontece, rede social é meio que a mesma coisa, né? A gente está aprendendo ainda o que acontece, porque é tudo muito recente. Você acredita que esse é um comportamento por falta de maturidade e por isso a gente vai observar um desenvolvimento, né, uma consciência maior das pessoas de que elas podem transformar uma realidade mais próxima? Ou será que, por se tratar de rede social, essa maturidade não vai chegar nunca? Cara, eu acredito que o ser humano vai amadurecer como ser humano. Rede social é só um ponto que colocou pessoas que estavam com ressentimento, pessoas que estavam em estágios diferentes, começou a botar nesse convívio e nesse, às vezes, atrito e confronto para evoluir para alguma coisa. Que a ferramenta serve para muita coisa, ela serve. Agora, a maturidade, ela vai do ser humano e da sociedade. Não dá para a gente cobrar tão somente da rede social. O que a gente tem que cobrar das redes sociais como ferramentas é postura ética, correta. E o que a gente tem que cobrar do ser humano é a mesma postura ética e compreender do que está lidando, né? Eu acho que não pode também a gente querer virar freio ou guardião moral do certo e errado em comportamentos que não feram ética. Comportamento, desculpa, o tempo que o cara às vezes só está sendo um chato ou inconveniente. A gente tem que falar, está sendo chato ou inconveniente. Agora, quando fere ética, eu acho que a gente tem, ou fere algo maior, a gente tem que estar agulhando. Agora, essa questão de maturidade para entender que a rede social é uma ferramenta para resolver, aos poucos a gente vai começar a construir, cara. E eu tenho que acreditar na evolução do ser humano, que a ferramenta é positiva para nos ajudar. E não só ver a parte negativa que existe. Tudo que tem ônus tem bônus. Tudo que tem um lado bom tem uma lua negra a ser estudado nesse sentido para a gente ver, sempre. Eu queria falar também, Guto, sobre essa situação que a gente está acompanhando agora, de uma mais tranquilidade, não sei se essa é bem a palavra, né, mas é uma situação em que o presidente Jair Bolsonaro e o pessoal que o cerca, não só nas redes sociais, mas no dia a dia, digamos que não estão produzindo aquelas frases de efeito, aquela situação que provoca uma ida gigantesca às redes sociais, né, discussões homéricas. Dá para contabilizar isso? Afinal de contas, sempre foi muito aguerrida a rede do presidente e dos seus filhos nas redes? Ô, Barão, dá para você analisar o seguinte: ele tem 3 filhos para brincar de arrumar treta na rede. Se ele se preocupar inclusive com o mesmo sobrenome, para defender para a parte do eleitorado que tem aqui a treta. Se ele se comportar em fazer o dever institucional e usar essa capacidade de comunicação que ele, e com 3 filhos, com o mesmo sobrenome, tenham para falar com as bases, e ele falar de uma base mais centrada, como fez na eleição americana agora, ou seja, me parece que começa
a tentar um tom de governança mais próximo do normal. E você sente isso na rede. A rede diminui quando uma pessoa que é um influencer não tem como tirar esse título do presidente Bolsonaro. Quando ele abre a boca no sentido de distopia, ele arrebata boa parte do eleitorado que está querendo ouvir aquilo. Então, quando ele se contém e vira mais, assim, digamos, mais institucional, a imagem dele para aquele cara ainda está mantida. Então, ele sabe até quando ele tem que abanar aquela brasa. E nesse momento, eu lhe falo, ele está muito mais comedido, e são atos, detalhe, quando ele chega e critica e promete que vai fazer a lei de responsabilidade fiscal e garante isso, e você vê aquele amigo que era contrário à lei de responsabilidade fiscal agulhando o presidente e fala, epa, Bolsonaro já fez uma coisa boa, botou boa parte de pessoas que não defenderiam lei de responsabilidade fiscal defendendo e exigindo para ele. Brincadeiras à parte, ou seja, a gente entender exatamente isso, Barão. O processo, ele chegou por voto, ele não chegou numa quartelada. Então tem boa parte da população que quer aquele estilo aguerrido e tem um país que precisa de um presidente que governe, mais governo e menos Twitter. Agora, que ele está centrado e que tem que ser elogiado nesse momento, não sabemos, é que nem juiz de futebol, não sabemos o momento seguinte. Mas até agora, nesse momento, acho que ele está com muito mais centro do comentário, está muito mais, digamos assim, contido, ou muito mais sereno do que em momentos anteriores, e as redes refletem isso, Barão. Ô, Barão, já chegaram umas 2 mensagens aqui. Tá sentindo falta, Barão, das confusões? Sabe como é, né? A gente tem também aqui o nosso WhatsApp. Queremos treta. Solta o Carluxo no Twitter, presidente, senão a gente fica sem matéria. Brincadeiras à parte, a gente tenta levar, o Carla e Barão, com uma leveza. A gente sabe que tem coisas que são às vezes inomináveis, mas também tem fatos que a gente tem que entender, que é se colocar no lugar do outro. Penso diferente, abomino aquilo. Mas, se não for algo que fira ética, que fira uma série de padrões, é entender que é do jogo democrático, e a gente está aqui para conversar e se entender, e, por favor, com mais leveza. Então, quando eu vejo o presidente com essa leveza, Barão, a gente perde treta, a gente perde hashtag, a gente perde até a leveza do programa, mas a gente fica feliz que ele procure essa serenidade. Muito bom. Mesmo que a serenidade venha com muita grana, com centrão, mas enfim, faz parte. A gente já vê esse carnaval em outras ocasiões. Guto, um grande abraço para você até semana que vem, Guto. Grande abraço, Barão, Carlos e audiência. Beijo, fique com Deus.